deixar, eu dou uma olhada, eu vou olhar também as pessoas que já entregaram, né? A gente teve algumas entregas, e dou feedback. Lembrando, não vai ficar tudo igual, né? Não vai, Sim. cada um planeja de um jeito, né? Não significa que o seu tá errado ou de outro tá certo, ou o seu tá melhor que o meu, né? É, é a vida de QA, né? Cada um tem uma visão diferente de um determinado teste. Beleza? Beleza, já comecei a gravação, tá? Pode. Beleza. Já mandei para vocês, né, no WhatsApp, que semana que vem a gente vai ter essa palestra, né, com a Ana Paula, que trabalha na Nuvem Shop hoje. Ela é arquiteta de APIs, então ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, vai ser bem proveitosa a palestra. Espero todos vocês. Tranquilo? Bom, vamos lá. Nossa aula 7. Então, o que que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver um pouquinho do JSON, o que que é, que a gente já está trabalhando com ele, sem ao menos entender, compreender como é essa estrutura dele. Passar mais alguns comandos Postman para que vocês tenham a base para conseguir fazer a implementação dos testes. E, claro, no final, o exercício. Então, não vai ser uma aula longa, vai ser uma aula curta, né? Que aí sim vai ter tempo de, após a aula, durante a aula, você já concluir o seu trabalho e já começar a implementação dos testes. Antes disso, né, precisamos do nosso quiz, né, para dar uma descontraída aí, também para eu avaliar como é que está o conceito na cabeça de vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Já mando o link no chat. Vamos lá, vamos ver como é que está o conhecimento de vocês, as dúvidas. Tem pegadinha para variar, né? Vamos lá, mais alguém? A gente pode esperar. Temos 26 pessoas online. Espero que vocês gostem dos brindes, né? Foi de coração que a Sensídia mandou. Vamos lá, vamos começar. Tudo bem? Mais alguém que espera, está com dificuldade, avisa no chat aí. Podemos? Vamos que vamos. Valendo. Essa tá fácil, né? Bom, a grande maioria acertou, né? Qual que é a ideia da API? Eu desenvolver uma infraestrutura, né, uma caixinha preta, para que a gente não precise compreender o que tem dentro dele, basta eu saber a entrada e a saída, e eu consigo trabalhar normalmente com ela em qualquer linguagem de programação, em qualquer dispositivo. Que isso seja simples e fácil. Então, essa é a ideia do universo de APIs, que a Ana vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Beleza? A ideia é simplificar, cuidado. Se você está desenvolvendo uma API, é para simplificar, não é para complicar. Tá bom?
Bom, vamos lá. Equilibrado, mas a maioria acertou. Lembra das técnicas que eu passei baseado na experiência? Temos várias técnicas. Uma delas foi chamada de teste baseado em checklist. Checklist é vida no nosso trabalho, né? Qual que é a ideia? Que você coloque lembretes numa lista mesmo, né? Numa lista de tudo, para você não esquecer. Por exemplo, o que você tem que filtrar? Campos obrigatórios, o que você tem que testar? Preciso conferir os campos obrigatórios. Quando o campo é texto, o que eu preciso testar? Vazio, nulo, caractere especial, limite de campo e por aí vai. Então, você monta uma lista de tudo que você precisa testar e você usa essa lista para você não esquecer nada, né, durante o planejamento e também durante a execução do teste. Por isso que ele é baseado na experiência. Você tem que ter realizado o teste, você tem que ter um pouco de conhecimento para poder montar uma lista do que deve testar, né? Do que você deve se preocupar. Por exemplo, onde eu trabalho, eu não me preocupo muito com segurança, né? Porque a gente tem uma infra que cuida de toda a segurança. Mas em outros locais, não. Você vai ter que também lembrar de testar toda a segurança de uma API ou da aplicação que você estiver trabalhando. Beleza? Próximo. Vamos lá, gente. Bom, precisamos rever as técnicas de caixa preta, né? São 5 técnicas. O que é caixa preta? É aquela que a gente não vai olhar o código, eu não vou olhar o que está por trás do código para poder realizar os meus testes. Tem o teste de caso de uso, que é um teste de caixa preta, né? Onde eu vou pegar a documentação de caso de uso, levantar os cenários principais, cenários alternativos, né? Fazer todo o planejamento em cima deles, considerando os dados e assim executar os testes. Análise do valor limite, né, o que eu comentei com vocês hoje até, sobre esse tipo de técnica, onde a gente vai olhar o limite do campo, né, eu posso usar 2 valores acima, 2 valores abaixo, valores bem no meio, né, eu saio particionando os conjuntos de dados, e eu testo em cima desse conjunto, né, bem no limite entre um conjunto e outro. A tabela de decisão, né, dado que eu tenho N regras de negócio envolvida, eu posso montar uma tabela verdade, uma espécie de tabela, e sair vasculhando e testando cada uma daquelas condições. Né? Na nossa aula também tem uma tabela de exemplos, né, que a gente pode utilizar também. Particionamento de equivalência, que é a primeira técnica que a gente comentou, eu separo em conjuntos. Ah, pessoas, feminino, masculino, posso separar por idade, posso separar por profissão. Cada contexto é um contexto, né? A gente separa os dados e sai escolhendo elementos comuns em cada conjunto para realizar o teste. Suposição de erro é o teste baseado na experiência, né? Então, eu já tenho conhecimento sobre aquilo, então eu vou supor possíveis erros. Olha, eu sei que nessa situação é possível que exista um erro. Por isso que ele é baseado na experiência, né? Eu tenho que ter vivenciado um pouquinho para ter uma ideia de possíveis erros, né? Isso é muito, muito usado, né? Eu uso a minha experiência. Por exemplo, é fato, é comum o desenvolvedor esquecer de testar nulo. Então, nulo é um campo que eu sempre vou testar, ver se ele realmente tratou aquilo ou não. E o teste de transição de estado, que também é um teste de caixa preta, né, onde eu tenho estados de pedido, né, onde a gente precisa testar cada um dos estados disponíveis. Então, a gente mapeia todas as transições, mapeia os possíveis estados para poder realizar um teste de qualidade. Tudo caixa preta porque eu não vou olhar o código, vou olhar a regra de negócio envolvida, não o código. Beleza? Pegadinha aqui, tá? Dúvidas? Seguimos? Vamos lá, tá acabando, mais 2 questõezinhas.
Mais uma pegadinha, e algumas pessoas caíram, né? Tabela de decisão, caixa preta, né? Eu não vou olhar o código-fonte, né? Eu vou olhar a regra de negócio e montar uma tabelinha, né? E mapear possíveis dados que passam por aquela situação. Caixa preta. Está lá no syllabus, né? Para a certificação base nossa de CTFL. E última questão. Tem que dar um medo na hora, dar uma tremedeira na hora de responder, mas tá fácil. Tem pegadinha, claro, né? Ah, a grande maioria acertou, parabéns. Ó. Caso de uso, caixa preta. Belezinha? Alguma dúvida sobre as técnicas? Tudo isso tem no material que eu passei, tem também no sílabus, bem explicadinho, detalhado, cada uma das técnicas. Vamos lá, vencedora de hoje, Mili. Parabéns. Olha, a Maria está lá no topo, Emily também. Maravilha, gente. Muito bem, muito bem. Lilian, parabéns, Lilian Marx. Muito, muito bem. Alguma dúvida? Dê uma olhada no material. Por quê? Porque geralmente, quando você vai participar de alguma vaga, né, de QA, eles vão fazer esse tipo de pergunta. O que é caixa branca? O que é caixa preta? Quais são as técnicas? Descreva isso, descreva aquilo. Então, são conceitos que precisam estar maduros na cabeça de vocês. Belezinha? Bom, vamos falar sobre o JSON. Vamos falar um JSON, calma, não é o Jack Stripador. JSON, né? É uma notação JavaScript Object Notation. É uma notação de objeto JavaScript. A ideia dele é ter uma formatação leve, ter uma forma de comunicação leve entre APIs, que eu possa trocar informações entre microserviços, né, entre sistemas envolvidos. Então, foi criada uma formatação leve de troca de dados, né, lembrando que antes dele tinha muito XML, quem trabalhou com XML sabe o quanto ele é complicadinho, tag de entrada, de saída, um pouco pesado, né, então optou-se por ter uma forma mais simples, né, de envio de dados, né, de transmissões de dados, e foi criada essa notação que seja fácil para a gente ler e também para a máquina, né, JSON. Como que ele funciona? Ele é constituído de duas estruturas. Uma coleção de par, nome e valor, sempre vou ter nome e valor, ou uma lista de valores. Bem simples, não tem muito mistério. Como assim? Né? No exemplo que eu dei aqui, ó, eu tenho um JSON que ele sempre começa com chaves e termina com chaves, né? Esse é o padrão. E eu tenho campos de chave e valor, ó. Name, Tânia Ramires. Age, idade, 41. E-mail, tania.ramires@ifms.edu.br. Essa é a ideia do JSON, ser algo simples, onde sempre a primeira parte aqui, ó, a chave, né? Ela é uma string, então ela vai estar entre aspas. Já a segunda parte, que é o valor, aí eu tenho uma série de situações para que definida de como eu envio o valor. String eu envio dessa forma, com aspas duplas. Número, por exemplo, eu envio o próprio número aqui, ó, do jeito que está aqui. Sempre a cada chave valor eu tenho uma vírgula aqui, chave valor, vírgula, exceto o final, né? Antes de fechar o JSON, não tem vírgula, que aí ele entende que acabou, não tem mais nenhuma chave para que seja feito o processamento, fica guardando somente o fechamento, né, o encerramento
do JSON. Tranquilo de ler, né? Bom, como que funciona? Tudo ele trabalha com o conceito de objetos, né? Então, objeto começa quando? Quando eu abro chaves, posso ter um espaço em branco, tem um espaço em branco, fecha a chave, né? Então, por exemplo, se eu vou pesquisar um único elemento e eu passo um ID que não existe, ele volta nesse padrão, abre, fecha, não tem valor a voltar, né? Não tem valor a voltar, não volta nada. Mas ele sempre traz as chaves. Se tiver valor, o que vai acontecer? Vem para cá, ó. Espaço em branco, uma string, né? Que é a nossa chave, um espaço em branco, dois pontos, e aí vem o valor. Terminei, fecha. Não terminei, volta para cá, vírgula, e começa tudo de novo. Até o último campo, não tem mais informação, fecha chaves. Tudo bem? Como aqui, ó. Teve um campo, nome e valor, né? Chave valor, mais um campo, chave valor, um valor aqui no caso inteiro. Chave valor, não tem mais nada, encerrou. Esse é o padrão dele. Tudo bem? Além disso, eu posso trabalhar com uma coleção, né? Nada mais é do que um array. Sempre que a gente está falando em vetor, a gente trabalha com colchete. Abre o colchete, fecha o colchete para indicar que você está trabalhando com vetor. Então, no nosso get all, né, nosso get de users, como eu estou buscando vários usuários, ele sempre vai trazer o colchete para indicar que é um vetor, é uma lista que você está trabalhando. Aí dentro dessa lista, aí sim vem o contexto do JSON. Ou você pode ter aqui dentro também, ó, como esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui meu nome, idade, coloquei Hobbs. Eu posso ter N Hobbs. Então, abri aqui o colchete, fechei e coloquei, ó. Costurar, leitura. Da mesma forma com que ao final, aqui eu não tenho vírgula, aqui eu também não tenho vírgula. Eu vou indicar para ele que ele acabou meu conjunto de valores. Não tenho mais nada. Aí sim, a vírgula para dizer que você vai vir um outro conjunto de nome e valor. Pronto. Que é essa estrutura aqui, ó. Como é que funciona um array? Ah, vou trabalhar com um array. Abre, espaço em branco, fecha. Não tem valor nenhum, ele vai voltar dessa forma. Não, tem algum valor. Então, você pode ter aqui valor, vírgula, não tem mais nada, volta. Tá, mas o que que é esse valor? Pode ser um monte de coisa. Esse valor pode ser uma string, pode ser um número, pode ser um outro objeto, JSON, pode ser um array. Pode ser true, false ou null. Esse é o padrão que ele aceita, né? Ou seja, você consegue fazer um alinhamento de JSON, um dentro do outro, trabalhando com essa estrutura. Claro que, né, a boa prática fala que a gente tem que tentar sempre seguir o caminho mais simples, né, de dados. Eu não vou fazer uma hierarquia tão grande, né, um caminho tão confuso, tão complicado de ler. Tem que ser algo muito simples, como esse exemplo que a gente deu aqui, ou como os exemplos que a gente tem visto na própria API que a gente tem trabalhado. Tudo bem? Aqui eu coloquei um link, ó, que é da página do JSON. Ops, acho que deve ter ficado zoado o meu link. Mas tem uma página do JSON que está na bibliografia. Onde está você? Aqui. Introdução ao JSON, que ele explica exatamente isso que eu coloquei aqui, ó, certinho como funciona o array, valor, como funciona uma string, número, né? Caso alguém tenha curiosidade, interesse, é só dar uma lida nessa página que está lá na bibliografia certinho. Voltando. Outro exemplo, ó.
A nossa busca de usuário vai trazer uma lista de usuários, então por isso que ele começa aqui com colchete. Não sei se vocês chegaram a reparar nos testes de vocês, ó, começa aqui e fechou. E aqui eu tenho N objetos de usuário, né? Pois a gente está trabalhando numa API de usuário. Objeto, vírgula, vem outro conjunto de objeto, vírgula, se eu não me engano, vem 20. Lá no último elemento não tem a vírgula, fecha, né? Aqui o colchete. Então, vem, ó. Aqui eu tenho número, né? Ó. Todos os campos-chave sempre string, entre aspas, porém o valor não, o valor aí, os permitidos por ele. Pode ser número, pode ser texto, como estão nesses três, pode ser true, false, pode ser null. Pode ser um outro array, e aí você vai montando um conjunto de elementos dentro do seu JSON, do seu objeto, né? E como eu comentei, a ideia é que ele seja simples, né? Que eu não faça algo muito complexo, difícil de entender. Tanto é que na hora que a gente fez a consulta, qualquer um que compreende um pouquinho de JSON, bate o olho e sabe, aqui veio o nome, aqui veio o sexo, aqui veio, legal, eu consigo compreender de forma fácil, sem grandes estruturas e sem grandes complicações. A mesma coisa para a gente, a mesma coisa para a máquina. Beleza? Bom, e no Postman? Bom, você tem que dizer algumas coisas para o Postman para que ele consiga interpretar o JSON e fazer o teste que você precisa. No caso da API REST, o que a gente tem que observar? O que eu preciso testar nesse universo que a gente está trabalhando agora? Bom, primeiro eu preciso montar uma requisição, que é o nosso request, né? A gente monta as requisições bonitinho lá no Postman. Tem requisições que eu preciso mandar um header, outras não. Tem requisições que eu mando uma query param, né? Que eu mando os filtros, como a gente já viu em exercício, mandando filtro de nome, e-mail, etc. Tem situações que a gente precisa de uma autorização. Quando a gente for trabalhar com inclusão, alteração, ele vai pedir uma autorização. No caso da consulta, não, ela é pública, ela é aberta. A gente vai aprender isso e montar uma requisição, se for o caso. No que a gente está trabalhando, não preciso montar requisição nenhuma, né? Não preciso montar um JSON para enviar a informação. Basta eu colocar o URL e os parâmetros desejados. Bom, depois que eu montei tudo isso, apertei o play, né, do Postman lá para poder executar o teste, o que eu preciso fazer? Olhar o response. Na resposta da requisição, qual o retorno que veio, né, na informação que eu enviei, no dado que eu solicitei, né? Olhar o header, olhar o body e o status code. Tá, e como é que eu faço isso? A gente aprendeu, a gente vai ver de novo aqui, como é que eu faço essa checagem? Tem N formas, não é uma linguagem de programação, né? O Postman já sugere alguns comandos, né? O snippet ali do lado que a gente consegue selecionar e já usar. E a checagem eu consigo fazer de N formas. E aí a gente escolhe a que for mais adequada. Aqui estou sugerindo algumas, não precisa usar todas. Use o que você sinta mais confortável, o que você acha mais adequado. Por exemplo, dado que veio uma resposta de uma pesquisa que eu fiz, como é que eu checo status code? Né? Postman, PM, teste, aqui você vai dar um nome que você quer que apareça, né, no resultado do teste, função, o PM response to have status 200, está checando se o status é 200. E se não for 200, basta você mudar 206 e muda o teste aqui, 206. Né? Depende do status code, da lista, né, que a gente estiver trabalhando de status, de código de status, né, de retorno. Bom, o que mais? Chequei o status code. Como é que eu checo o corpo da minha requisição? Será que veio todos os campos que deveriam vir? Exemplo 1, né? Então, eu ponho o mesmo comandinho básico do Postman. Sempre no teste do Postman vem esse comando inicial aqui, ó, que é para indicar que você está testando. Essa forma, essa função que ele entende que você vai realizar um teste.
dentro dela que você começa a colocar o seu código, né? Código para a gente realizar o teste. Por exemplo, nesse teste aqui, eu estou checando se o campo name está disponível. Será que retornou o campo name? Como é que eu faço isso? Eu uso esse comando aqui, ó, pmexpected. Eu estou checando aqui, ó, o resultado que veio no meu response to include name. Então, eu pedi para o Postman checar se o campo name aparece aqui dentro, em qualquer posição. Se aparecer, verdadeiro. Se não aparecer, ele volta falso. Consigo testar também o não. Eu não quero que seja exibido o password. Né? Se eu estou mandando uma requisição de usuário, já pensou que bizarro voltar aqui a senha para que a gente possa visualizar? Não convém, né? Então, nesse caso, eu coloquei, não pode vir a senha. Simples assim. À primeira vista, você vai achar um pouquinho confuso, mas na hora que você for utilizando, aí você se adapta, né, à função. JavaScript, né, não tem muito segredo. Outro exemplo de teste, que é o exemplo 2. Eu posso pegar todo esse conteúdo aqui do JSON e colocar essa informação numa variável, que é o que eu fiz aqui, ó. Estou pegando todo esse conteúdo e joguei nessa variável aqui, que eu chamei de JSON Data. Podia chamar de qualquer coisa. O nome a gente que dá. Podia chamar de abacaxi, enfim. Chamei de JSON Data porque eu achei bonito, né, legível no código. Alguém olha e fala, aqui é os dados do JSON do meu response. Outro exemplo. É comum a gente checar o esquema do JSON, se realmente o cliente, né, os desenvolvedores, no caso, né, o parceiro, enfim, quem desenvolveu o software, se ele obedeceu às regras do jogo, por exemplo. Será que a idade está vindo como número? Será que o campo name está vindo como texto? Né? Sempre que a gente tem o desenvolvimento de API, existe um contrato. O que é o contrato que a gente sempre fala? Existe uma definição de dados de entrada, definição de dados de saída. E isso tem que ser respeitado, né? Porque a gente está trocando informações com terceiros. Então, a gente pode checar o esquema dessa forma. Então, por exemplo, o que eu pedi para checar? Se nesse campo JSON, ele é um objeto, né? Ele é um objeto JSON. Se ele for um objeto JSON, verdadeiro. Caso contrário, o teste quebra, vai ficar com falha. O que mais? Chequei se o name, ó. Quando eu jogo essa informação para uma variável, eu começo a andar dentro dos campos. De que forma? Usando ponto. Ó. JSON-data.name, JSON-data.age, JSON-data.rows, JSON-data.email.address. Name, age, hops, website, e-mail e address. Eu posso checar o positivo e o negativo. Por exemplo, eu chequei aqui se o nome é uma string. Eu chequei se a idade é um número. Eu chequei se o Hobbes é um array, né? Estou esperando um array, mesmo que não tenha conteúdo, né? Precisa abrir e fechar, né? Tem que ser um array. Eu coloquei que não veio nenhum website, ou seja, ele é indefinido. Posso fazer esse tipo de checagem, se for interessante. E-mail não pode ser nulo. Como eu posso checar que endereço é nulo? Né? São exemplos aqui que eu estou checando o esquema que voltou no meu response. Tudo bem? Outro exemplo. Sempre que a gente trabalha com inclusões, alterações, eu preciso testar valor. Né? Quando, que nem nesse caso dos gets que a gente está fazendo. Eu não consigo muito checar valor, porque eu não sei o conteúdo que está lá, não fui eu que incluí, né? É aleatório, fiz uma consulta, está voltando. Então, eu consigo trabalhar bem se existem esses campos aqui. Existe o nome, existe idade, mas quando eu estou trabalhando com inclusão, incluí a Tânia. Será que realmente a Tânia foi incluída? Aí eu começo a checar o lado de cá, ó, cada um dos valores, de que forma? Do mesmo jeito, olha, uso o expected, então eu estou falando, o nome é igual, ponto equals, para dizer se é igual a Tânia, idade, ponto equals, se é igual a 41. Aqui eu estou olhando, ó, eu posso, por exemplo,
checar a quantidade de elementos, se for o caso. Que nem aqui, eu estou checando, realmente veio 2 elementos? Olha, veio 2 elementos. Evidente que eu só posso fazer checagem se foi eu que incluí, né? Se eu incluir 2 elementos, eu estou checando se realmente existe 2 elementos no campo Hobbes e eu usei o length. Então, ele conta quantos elementos tem dentro do array e volta aqui. Se voltar 2, o teste deu certo. Além disso, eu posso andar dentro de cada um dos arrays, né? De que forma? Eu posso usar um it, que é o que eu mostrei na última aula. Posso usar for, tem for também, se você achar mais fácil usar o for. Também funciona dentro do JSON. Eu gosto muito desse comando porque ele é reduzido, né? Eu não ponho índice, não ponho nada. Simplesmente falo, para cada hobbies, para cada elemento que tiver aqui, chamei de item, e coloco isso já num laço. E automaticamente ele entende, não precisa ter um contador controlando, né? E ele pega o conteúdo de cada elemento e joga dentro dessa variável item. Né? Eu checo, olha, esse item aqui não pode ser nulo, foi a checagem que eu fiz. Eu poderia checar se existe ceiling, se existe hidden e assim por diante. Vai da nossa criatividade até onde a gente pode testar. Uma coisa importante é que o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, na hora que a gente está realizando testes, é bom a gente ter um certo de cuidado e não checar muito, mas também não pode checar pouco. A gente tem que achar um limite ali do que convém ou não convém testar. Outra situação, eu posso testar se o response é ou não vazio, aí depende do gosto do freguês, né? Por exemplo, eu sei que eu fiz uma pesquisa que não vai voltar nada. Logo, eu posso checar se o JSON veio vazio. Se veio vazio, sucesso. De que forma eu faço isso? Eu tenho um comando isent daquela mesma variável, que ele vai jogar se nesse isent nessa variável aqui, se é verdadeiro ou falso, né, true ou false, e você compara usando o expected, ó. Do mesmo jeito, expected to be, tanto faz. Como você pode chegar ao inverso. Fiz um cadastro, eu vou testar se esse cadastro não é vazio, se veio alguma coisa no meu JSON, se veio algum conteúdo. Também consigo, se houver necessidade. Uso muito isso quando às vezes a gente está fazendo alguma exclusão, né? Incluindo determinado elemento. Aí eu vou, excluo aquele elemento. Em seguida, eu faço uma consulta para ver se ele foi de fato excluído. E como funcionam as consultas? Ele não vai estar dizendo nenhum registro encontrado, né? Ele vai trazer para você um JSON vazio, ou vai trazer ou vai trazer abre e fecha de colchete, depende do que você está trabalhando. Então, eu consigo, se for o caso de um único ID que você está trabalhando, você pode usar esse comando aqui para checar se realmente seu usuário foi excluído. Tudo bem? Outro exemplo, header. Também é comum a gente trabalhar com header. É comum, principalmente em chamadas assíncronas, ou seja, chamada que não vai executar agora. Hoje, por exemplo, eu trabalhei no caso desse. Foi solicitado numa API um relatório. Esse relatório é gigantesco, gigantesco, de 120 dias de dado. A gente não vai fazer esse relatório na hora. Né? A gente manda isso para uma fila, volta uma resposta lá bonitinho para o usuário, mas nessa resposta ele me devolve um ID. Então, esse ID ele devolve aonde? No header. E aí, o que eu faço com isso? Eu guardo esse ID para que eu consiga depois fazer uma consulta passando esse ID para ele me devolver o resultado, né? Devolver o relatório. Que vai demorar, no nosso caso lá, como são muitos dados, demora cerca de meia hora para ele conseguir formatar todo o relatório do jeito que o cliente quer e assim por diante. Mas o volume de dados é bem grande, não é pouco não. Enfim, como é que eu faço para olhar o header? Nesse caso aqui, ó, eu olhei se no header tem um campo chamado content type. E olhei o conteúdo desse campo. Se dentro desse content type está escrito application JSON. Ou seja, fiz uma requisição, estou esperando que ele me volte JSON, não XML. Porque se for XML, vai vir um outro texto aqui, não vai estar escrito application JSON. É uma checagem que a gente pode fazer também.
Usa. Principalmente você está trabalhando com parceiro, né? Que nem, tem parceiro que trabalha com XML. Então, a primeira coisa que a gente checa é se realmente ele voltou um XML bonitinho, que aí sim você consegue trabalhar com os comandos XML. Caso contrário, você vai trabalhar com os comandos JSON. Tudo bem até aí? Parece confuso, mas é não. Só questão de prática. Hoje alguns exercícios vocês pegam facinho. Bom, dentro do Postman, eu consigo trabalhar com variáveis, igualzinho no código de programação, tem N tipos de variável. Variável global, variável da collection, variável do ambiente, variável de dados, local. O que a gente sempre recomenda? Procure usar a variável da collection. Uma vez que você está usando variável da collection, todo o seu teste que você está desenvolvendo tem essa variável de forma visível, né? Então, para a gente que está começando agora, usa a variável da collection. Evita usar um pouquinho das outras variáveis, convém deixar para oportunidades futuras. Por exemplo, variável de ambiente. Eu trabalho lá com dois ambientes, homologação e dev. Então, eu tenho variáveis, né, de host, que é de ambiente. Então, quando eu estou executando em HTML, tem um padrão. Quando eu estou executando em dev, tem outro padrão. Tudo bem? E tem algumas outras situações que convém usar a variável de ambiente. Ai, não sei qual usar agora. O que eu faço? Usa collection, que aí não tem erro. Como é que eu uso uma variável de collection? Existe um comando também. Por exemplo, aqui eu estou capturando, igualzinho no Java. Você usa get, você usa set, igualzinho nas linguagens de programação, né? A maioria usa get, set, hoje em dia não tem tanta diferença. Get, para capturar. Comando, como ela é PM, collection variable, get. Me dá a variável x. Ele traz a variável para você e joga numa variável local para que você trabalhe. Quero atribuir um valor para essa variável, 7. Da mesma forma, você passa a chave, valor. Bem simples, não tem mistério. Fez isso, você consegue trabalhar com essa variável. Tá, mas onde geralmente eu uso isso? No comando, na aba, dentro do Postman, que a gente chama de pré-request. Geralmente é nesse, antes de executar o teste, a gente trabalha com o que tiver de variável e aí sim executa o teste. Exemplo, vou fazer uma inclusão de dados com CPF, tá? Convém você usar uma variável dinâmica para atribuir valor no seu CPF, né? Não dá para você sempre fixar um CPF. Então, nesse momento, você vai usar uma variável de collection para isso, por exemplo. Impressões, você pode mandar impressões no log, né? Acho que na última aula a gente fez o exercício, eu mostrei um exercício rápido, a gente consegue imprimir conteúdos num log, então você pode usar. O Postman também tem uma console, você consegue acompanhar o resultado das variáveis mandando imprimir. Console.log, aí você imprime o que você quiser. Quase que um debug, não chega a ser um debug. Outra coisa legal também que tem no Postman, também a gente geralmente usa no pré-request, mas claro, tem N ambientes de teste, N ferramentas de teste, né? Que são as variáveis dinâmicas, que nem as nossas consultas, a gente sempre está fixando o valor. Eu estou pesquisando o ID 50, eu estou pesquisando o Tom Tânia, estou pesquisando o e-mail X. Quando a gente trabalha com automação, a gente evita usar valor fixo. O que a gente faz, então? Usa valor dinâmico, né, quando possível. E o Postman tem uma série de variáveis randômicas que a gente pode usar, o timestamp, o identificador único, full name, street name, random email, tem uma lista. Eu coloquei um link aqui de uma lista de variáveis randômicas que a gente pode utilizar dentro do Postman, para deixar os nossos testes mais adequados, para cair naquele conceito que a gente deu lá do paradoxo do pesticida. Se vocês lembram, se a gente comentou desse paradoxo do pesticida.
Determinado teste, sempre ele é executado, a chance de achar novos bugs é mínima, porque você está executando sempre o mesmo teste com os mesmos dados. Quando você altera os dados, deixa ele dinâmico, a chance de encontrar erro é bem maior. E como é que eu faço para deixar os dados dinâmicos? Você pode usar variáveis dinâmicas que o próprio Postman tem. Você pode usar, eu, por exemplo, quando eu trabalhava na Unicamp com JMeter, eu fazia acesso a banco, buscava dados dinâmicos do próprio banco. Então, depende da ferramenta que você está trabalhando, que forma que você vai usar os dados randômicos. A gente raramente aconselha usar fixo. Um outro caso que a gente usa dado fixo, para não cair no paradoxo do pesticida. Posso programar dentro do Postman. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, de definição de data. Como é que tem outras formas? É a linguagem de programação, como eu comentei. Você pode fazer de N formas. Esse aqui é um comando que eu consigo colocar uma data ontem e uma data amanhã. Quando que eu uso isso? Você precisa pesquisar entre datas. Que data que eu vou pôr? Eu vou pôr uma data de hoje? Pode ser, você pode pôr de ontem, de amanhã, daqui 5 dias para frente, para trás. Como? Esse comando aqui, ó. Const moment, require moment. Nesse comando aqui, ele já te traz informações da data e hora corrente. E aí você consegue dar um add -1 ontem, você pode dar um add um dia futuro. E assim trabalhar com campo de datas em variáveis de collection. Tem outras formas, tá? Essa aqui é uma das formas que a gente trabalha lá na Sensidia. É isso. Deixa eu abrir o Postman. Então, qual que é a ideia? A gente precisa automatizar. Deixa eu abrir meu Postman. Tinha aberto, mas eu reiniciei a máquina. O que a gente já começou a fazer em alguns outros exercícios? A própria API GetUser, né, naqueles cenários que a gente descreveu, né, o endpoint GetUser, perdão, a gente começou a automatizar ele. Né? Na última aula, a gente falou, olha, checa o status code, checa o reader, checa o tempo de resposta. E se você conseguir, você checa, né, que era o desafio, todos os atributos do body response. Com esses comandos que estão aqui, eu posso até compartilhar a aula com vocês agora, a gente já consegue fazer esse tipo de exercício. Tá difícil hoje. Uma hora vai. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tô fechando também. Coitadinha da minha máquina, judiou tanto durante o dia, quer que ela funcione? Tudo bem. Vamos lá na nossa API. Bom, lembrando, a gente está trabalhando nessa API aqui. Só um minutinho que agora ele resolveu abrir. Deixa ele quietinho aqui. Começamos a trabalhar com os gets, né? Get posts, comment, to do, get user, né? Que é o que a gente tem trabalhado. Eu posso pesquisar todos os usuários, que é o que a gente fez, todos os posts, todos os comentários, todos os to-dos, né? As listas de tarefa. Ou comentários de posts, perdão, de um usuário, comentários de um post, to-do de um usuário. Então, tinha aberto, mas fechei. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou abrir de novo a nossa planilha. Alguém quer estar com alguma dúvida? Quer perguntar?
qual que é a ideia? A gente já fez isso nas últimas aulas, né? Vou pegar um comando, deixa eu ver o que eu estou aqui, ó. Que eu estava trabalhando hoje do relatório gigante lá que eu comentei. Então, deixa eu ir no meu workspace. Quero que a gente começou a listar sem filtro. É um novo, né? Tânia, se puder dar uma aumentada na tela para a gente conseguir ver. Tá bom? Ficou melhor? Ficou. Tá. Bom, esse aqui é o que a gente começou a fazer em outras aulas, né? Que nem agora eu criei uma nova requisição. Posso dar o nome por aqui, posso dar o nome por aqui. Vou seguir o padrão 001. Listar sem filtro. Estou fazendo de novo caso alguém tenha dúvida, né? Ou não conseguiu compreender ainda. Já vem por padrão get, né? Aqui bonitinho. Qual URL que a gente trabalha. Até deixei fácil a URL aqui, ó. Então posso pesquisar por preguiça. De escrever, com umas aspas ali sem graça para atrapalhar. Como é get, não tem que montar corpo nenhum, então esse body aqui ó, vai continuar desse jeito, sem nada. Não vou precisar mexer no header, nem na autorização, nada, né? Eu vou buscar sem filtro algum. Executei. Lembra que eu tinha comentado, vamos testar. O que que eu testo? Status code, 200, tempo de resposta. E o conteúdo, olha, tá vendo aqui o colchete? Ó, indica que é um array. É esperado que seja um array, já que eu estou buscando users. Então, vai vir um monte de usuário. E não passei nenhum filtro, então para vir um monte mesmo. Então, ele vem esses campos padrões aqui, ó. E agora, como é que eu faço para automatizar isso, para a ferramenta entender e realizar o teste que eu estou fazendo agora visual? Abinha testes. Deixa eu diminuir aqui, ó, porque minha tela agora ficou pequena. Posso usar, começar a usar o snippets, né? Lembra, eu mostrei para vocês, tem um comandinho aqui, ó, que fala, status code 200, ó, traz aqui já para você. E o que estamos esperando é 200, né? Toda consulta get volta um 200, né? Já fiz o primeiro teste, status code. Aqui em teste result, tá vendo? Ficou verdinho, passou. E se de repente não era esse status code, era, sei lá, 202. Andei pesquisar. Ops. Tá bom, um tilt. Foi, ó. Tá vendo que o teste falhou? Então, toda vez que tiver algo em não conformidade, ele vai ficar vermelhinho. Ó, status code 202. Eu pedi para checar 202 e me voltou 200. Então, dessa forma, a gente consegue ver que o teste falhou, né? Devolver para o desenvolvimento, apontar um possível erro ou acertar o nosso teste. Nesse caso aqui, eu estou forçando um erro, não é para voltar 202. Então, eu vou lá e volto 200. 200 esperado, pronto. Próximo, dou um enter. Posso olhar o tempo de resposta, que é o que eu pedi no exercício. Vamos procurar. Olha, aqui tem um tempo de resposta. Onde eu vou olhar o tempo de resposta, mas eu não pedi 200, né? Eu pedi 5.000, 5 segundos. Então, mudo aqui no meu rótulo. Esse texto é o texto que aparece aqui, ó. Então, se eu colocar nada, colocar que o tempo tá maior, né? Vamos torcer para que agora a API demore para responder para ele quebrar. Ó, aqui o texto que eu digitei, o que aparece aqui, que aí você sabe qual teste que falhou. Falhou esse teste aqui, ó.
Eu chequei que se fosse menor que 200, mas ele veio 1.152. Então, agora eu volto, né, meu texto bonitinho, né, para ficar legível, né? Tempo de resposta menor que 5.000. Executo de novo, vai ficar verdinho se o tempo de resposta, que nesse caso for, né, é menor, vida que segue. O que mais? Posso checar o header. Tem aqui um exemplo de header. Cadê você, ó? Estou checando se no header. Ah, onde que vem o header? Ó, aqui vem o resultado da minha requisição, cook, se for o caso, header. Aqui tudo que ele voltou para a gente de informação. Então, em algum lugar, ó, campo content type para identificar que veio em JSON, né? Podia ser qualquer outra coisa. Além disso, essa API volta para a gente algumas outras informações, por exemplo, quantas páginas tem disponível, que página que a gente está consultando, quantos registros vieram, veio 20 registros. Então, se está vindo 20 registros, eu consigo usar aquele comando de length para testar se, por exemplo, o nosso array aqui, ó, veio realmente 20, para eu não ter que contar, né? Nossa, será que veio 20? Eu consigo usar aquele comandinho de length para isso, tudo bem? E assim por diante. No caso do get, o que a gente geralmente faz? Nesse caso aqui, como eu não sei o que tem na base, não convém muito a gente testar valor, né? Eu não sei o que tem. Não faz muito sentido, né? Porém, eu consigo testar aqui. Será que em todos esses retornos veio o ID? Em todos vieram o name? Em todos veio o e-mail? Em todos veio gênero? Em todos veio status? De que forma? Coloquei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, na variável JSON data, eu joguei o meu JSON, né? Esse retorno que veio na minha pesquisa. Deixa eu pesquisar, acho que eu não pesquisei. Então, todo esse conteúdo aqui eu joguei numa variável. O que aquele comando faz? Comandinho aqui, ó. E aí eu usei o it, que é o que eu gosto de it, mas como eu comentei, quero usar o for. Você pode usar o for, não tem problema nenhum, usar o que você achar legal. E aí eu estou checando se em todos tem a variável ID, name, e-mail, gender e status. Deixa eu ver uma resposta. Qual a diferença do ambiente de homologação e dev na estrutura e na forma que vocês trabalham? Por exemplo, dev é um ambiente, depende de empresa para empresa, né? Geralmente a gente tem um ambiente para nós testadores. Que ambiente é esse? No caso lá da Elo, que eu trabalho na Sensídio, a gente chama de ambiente dev. É o primeiro ambiente onde o QA vai testar. Cada desenvolvedor testa localmente na máquina deles, não usam esse ambiente. Esse ambiente é disponível para nós, QA, usar da forma que achar adequado. Então, o código, quando ele é comitado, ele sobe para esse ambiente. Então, eu vou realizar todo o teste nesse ambiente. Deu certo, tá tudo bonitinho, aprovou, passou tudo, a gente disponibiliza num outro ambiente para o cliente homologar, que chama homolog, ou homologação, HML, cada um dá um nome. Então, é um ambiente que o próprio cliente vai homologar, usar aquela API antes de ir para a produção. Tem lugar que ainda existe uma pré-produção, né? E depende de empresa para empresa, né? Onde eu trabalho, não. Onde eu trabalho hoje, tem o dev, que é o nosso ambiente, homologação, que é o ambiente do cliente, e existe o ambiente de produção, que aí vai direto para a produção. Nesse ambiente de homologação, no nosso caso, da nossa squad, a gente também homologa, né, junto com o cliente. Então, toda a bateria de teste que a gente roda em dev, a gente roda também em HML, roda em outras situações. Os dados são distintos, o ambiente é mais parrudo, ele é mais parecido com a produção. O ambiente dev não, o ambiente dev é um pouquinho mais fraco, não significa que ele seja fraco, tá? Tem menos recursos, mas ainda assim é um ambiente bem parrudo. Tudo bem? É isso.
Teve empresa que eu trabalhei, tinha ainda pré-produção, como eu comentei, você ia subindo de níveis, então tem outra bateria de testes, tem pré-produção. Tem lugares que tem um ambiente de performance, então nesse ambiente que eu vou rodar testes de performance, que aí eu vou esgotar dados, vou esgotar máquina, é um ambiente que não dá para outras pessoas estarem usando, né? A gente foca em testes extremamente pesados justamente para testar se aquilo em produção, tentar simular o comportamento real de produção, né? Por exemplo, uma Black Friday, sempre falo Black Fraud, tem que tomar cuidado, uma Black Friday da vida, né? Se realmente vai aguentar 5 mil usuários ao mesmo tempo realizando compras, qual é o nosso histórico de clientes? Será que é 5 mil, 10 mil, 20 mil? Esses tempos atrás, uma famosa aí capotou total o ambiente, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? Não sei se eu consegui esclarecer. Tudo bem? Ah, voltando, então, o que que eu recomendo num Get da vida? Testar cada um desses campos aqui, ó, se voltou realmente o que eu estou pedindo. Né? Então, eu montei um laço aqui, ó, um it, que eu vou checar se veio. Quando eu uso have property, ele está checando chave, esse cara aqui, ó. Quando eu uso to have, como eu tinha usado naquele outro exemplo, to have include, ele buscava em qualquer lugar. Então, aqui eu estou fazendo um teste bem específico. Veio propriedade ID, veio nome, veio e-mail, veio gênero, veio status. Tudo bem? Ainda, ó, acabou a bateria de testes, eu posso fazer aqui embaixo, gosto do freguês. Eu estou capturando essas variáveis, ó. A primeira variável, como é um vetor de dados, eu peguei a posição 0, eu estou salvando o ID, salvando o nome, e-mail, ou seja, todos esses campos do primeira pessoa que eu estou salvando, numa variável de collection. Por que eu estou salvando? Para que eu possa usar ela no próximo filtro. Então, vem o próximo filtro. Não, esse. Aqui, ó. Eu consigo usar aqui como variável. Para o Postman, ele entende que sempre que você usa duas chaves, você está trabalhando com as variáveis dele, independente se é de collection, se é local, de ambiente, automaticamente ele vai buscar se existe alguma variável com esse valor. Então, aquele que eu salvei lá, vname, vemail, ó, ele consegue trazer aqui. Vem, não está mais fixo. Eu já comecei a trabalhar com URL. Tá, mas aonde que eu consulto essa variável? Como eu executei esse teste, automaticamente ele salva, e quando você passa o cursor em cima, tá vendo que tem ali ó, o valor. Aqui, se eu mudar, vou mandar o cursor, ele mostra ali corrente. Ele mostra para você o valor corrente. Tá? Esse prame lá dica. Mesma coisa no e-mail, ó. Ele traz para você qual o valor corrente. Só aqui que eu consulto essa variável? Não, na collection, né? Tem aqui, ó, variable. Então, todas aquelas variáveis que de forma automática eu usei o comando set para setar, ele guarda ela aqui. Então, aqui também você consegue consultar o valor e alterar. Ah, eu não quero 4256, quero 4457. Você pode alterar em tempo real, não tem problema nenhum. Ou aqui mesmo, né? Então, você olha aqui, ó. Percebe? Aí você vai melhorando o seu teste, deixando ele mais dinâmico, não vai mais cair no paradoxo do pesticida, né? O primeiro não tem jeito, eu não conheço a base, que é esse aqui, né? Não conheço a base, não sei o que tem, pesquisei. Veio 20, eu posso pegar qualquer um desses. Por que que você pegou o zero? Ah, porque eu quis, né? Podia pegar um, dois, podia até o 20. Peguei o primeiro. Como eu peguei o primeiro, ó, esse cara aqui, é ele que eu vou usar nos meus próximos filtros. Quando eu vou pesquisar pelos quatro, quando eu vou pesquisar só pelo nome, tá vendo? Quando eu vou pesquisar e-mail, aqui eu já deixei fixo, era um outro teste. Aqui também você pode mudar, ó. Eu usei o e-mail, você pode usar ele fixo, para testar positivo. Negativo, você vai usar valores que não existem. E aí você vai tirando
os valores fixos, né, do seu teste. Outra coisa interessante, por exemplo, tá vendo aqui, ó, que tá uma variável? Se vocês conseguem ver se está muito pequeno, acho que dá para ver bem, né? Para mim está enorme a tela. Geralmente a gente tem variações de ambiente, como eu comentei, né? Então, nossa, toda vez que eu vou trocar de ambiente, eu preciso mudar o URL? Não, você pode jogar numa variável. Você pode jogar numa variável de ambiente, que eu tenho aqui o environment. Você pode criar uma variável, ó, e aqui colocar o valor que você achar adequado, como environment ou global. Também. Aí é gosto do freguês, como é que você quer. Para esse caso aqui, eu usei variável de collection. Coloquei aqui, ó, base URL. Por que que é bom isso? Se alguém de repente mudar o URL por algum motivo, você não tem que sair alterando os seus 200 testes, né? Claro que você consegue até fazer isso de forma rápida, né? Mas sempre é bom evitar, né? Coisas que podem mudar, você joga numa variável, deixa fixo e só utiliza no seu teste, ó. Tá vendo? Base URL. Percebe? São coisas que pouco a pouco a gente vai entender na ferramenta, eu vou conseguindo otimizar e melhorar a cada dia. Tudo bem? Dúvidas? Bom, então o que eu preciso? Quem não fez o trabalho, aproveitar esse tempo para fazer a primeira parte do trabalho. Quem já fez a primeira parte do trabalho, os cenários que você planejou começar a automatizar. De que jeito? Você pode no próprio post, acho que nesse que eu coloquei, não. Você vai separar em pastas, tá vendo? Uma pasta só para get user, uma para posts, outro para comment, tá vendo? Uma para cada um. E começar a programar o seu teste. Você vai colocar aqui a requisição, que não, estou buscando todos os posts. Beleza, veio todos os posts aqui. E agora, como é que eu checo? O que eu preciso testar? Você vai testar status code, header, tempo de resposta, padrão, todos os atributos retornados do body response. Todos os atributos. Então, nesse caso do post, eu preciso testar se veio ID, se veio user ID, se veio title e se veio body. Ó, é um vetor, então eu vou ter N aqui, ó. Vou precisar usar um for, um it, né, o que a gente chama mais adequado para checar, implementar aqui os nossos testes. Tudo bem? Se conseguir, já pode ir também pegando as variáveis, né? Qualquer posição que você achar adequada, não tem problema nenhum, para que no próximo teste, né, que o primeiro que a gente faz é o teste sem nada, o segundo com os filtros. Então, eu vou passar todos os filtros, exceto o ID, né, que ID a gente não usa dessa forma, mas eu preciso passar o user ID, title e body. Outro teste, user ID, title. Outro teste, user ID, body, né? Então, são testes que você vai realizando no seu planejamento e implementando. Tudo bem? Deu para compreender mais ou menos? Bora fazer exercício? Beleza? Bom, o que a gente pode fazer então, Letícia, é encerrar a gravação, mas não, eu não sei se é possível que da outra aula a gente acabou, encerrou a gravação, encerrou a aula, né? Encerrar só a gravação. Ah, da outra vez foi o Fábio que estava mexendo, às vezes, e ele estava em sala de aula, talvez ele deve ter ouvido e fechou tudo. Mas assim, vou encerrar aqui a Isso, gravação, e aí a gente continua aqui todo mundo, tá? isso. E a gente fica aqui para tirar dúvidas se